E já tem pesquisa, Daniel Caniato, aqui no Jornal da Manhã, a pesquisa Vox divulgada, Vox Brasil divulgada hoje, mostra o presidente Lula na liderança das intenções de voto na disputa presidencial de 2026. Então, olha só, a gente tem a pesquisa de intenção de voto do primeiro turno, que mostra o presidente Lula avançando aí com 42,1% dos votos, Flávio Bolsonaro com 33,6%, Ronaldo Caiado 6,9%, Romeu Zema do Novo com 5,1%, Renan Santos do Missão 3,1% dos votos e Aécio Neves com 2,1%. A gente tem mais uma tela ainda do primeiro turno que mostra Joaquim Barbosa com 1,1%, Augusto Cury do Avante com 0,5%, Cabo Daciolo 0,3%, nenhum branco ou nulo 2,9%, não sabe, não respondeu 2,3%. A margem de erro dessa pesquisa primeiro turno 2,15%. O Caniato. Pois é, mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas e a gente tem também o recorte de segundo turno. E aí a gente tem o cenário principal, o presidente Lula em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, atingiria 47,8%. O representante do PL, o senador Flávio Bolsonaro, registraria em um eventual segundo turno 41,3%. Claro, nesse levantamento feito por esse instituto de pesquisa. Nenhum, branco ou nulo, 6,5%. 4,4% são as pessoas que não sabem e não responderam. Paula. E a gente tem a rejeição somatória pode ultrapassar 100%, certo? Que mostra 49,2% com o presidente Lula, Flávio Bolsonaro 48,3%, Aécio Neves com 41,3%, Romeu Zema 25,7%, Joaquim Barbosa 23,3% de rejeição, Ronaldo Caiado 21,7%. Quero chamar os nossos comentaristas para a gente começar. Tem mais uma? Chama aí para a gente então. Não, a gente continua destacando a rejeição. Renan Santos, do Missão, 19,5% das pessoas disseram que não votariam em Renan Santos de jeito nenhum. Cabo Daciolo, 18,1%. Augusto Cury, do Avante, 16,5%. É importante destacar que, geralmente, candidatos menos conhecidos registram também uma rejeição menor. Aí, nenhum, branco e nulo, 2,3%. E não sabe e não respondeu, 6,9%. Paula. Isso, muita coisa para a gente destacar aqui nessa pesquisa, mas eu quero começar com o Lucas Merreiro para a gente destacar essa popularidade. O presidente Lula está saindo bem nessa pesquisa aí que a gente viu agora, mas anteriormente nas últimas pesquisas a gente viu que a popularidade dele havia caído bastante. Flávio Bolsonaro estava engatando aí a primeira e estava à frente do presidente Lula. O que explica isso? É o caso do Master? Acabou diminuindo essa popularidade do Flávio Bolsonaro? Esse é o principal fator, Paula. Com certeza, a questão do Banco Master, a gente pode ver, desde que houve aquele vazamento do Flávio Bolsonaro falando com o Daniel Vorcaro, pedindo dinheiro, desde então, nenhuma, ou melhor, praticamente nenhuma pesquisa coloca mais o Flávio Bolsonaro à frente do Lula. Isso teve efeito. Outros efeitos é que o Lula também está sabendo explorar essa questão dessa briga com os Estados Unidos, né, se demonstrando ali como o verdadeiro combatente pelo interesse do brasileiro. Claro que é um discurso, claro que é um discurso eleitoreiro, mas está colando para parte das pessoas. Tanto é que isso explica muito bem porque o Lula tem demonstrado um desempenho melhor aí. A pergunta que fica é a seguinte: será que a direita brasileira acerta em manter as suas apostas em Flávio Bolsonaro e no bolsonarismo como um todo? Vejam, especulava-se muito que o eventual candidato à direita poderia ser o Tarcísio, poderia ser, enfim, outros políticos de direita que não um Bolsonaro. O Jair Bolsonaro firmou, bateu o pé e disse: não, eu quero meu filho lá, e a sua vontade foi feita. Colocaram o Flávio Bolsonaro. A direita precisa discutir seriamente se não está na hora do bolsonarismo ser superado. Será que o bolsonarismo perdeu a capacidade de vencer do PT? Essa é a questão que tem que ficar. Para a direita sobreviver,
Será que o melhor não seria superar o bolsonarismo? O problema é que boa parte desses candidatos que nós vemos de direita, eles não estão dispostos a fazer isso. Eles não estão dispostos a oferecer um discurso que seja fora do bolsonarismo, mas ainda dentro da direita. O Romeu Zema, por exemplo, ele tenta se colocar como um grande bolsonarista. O Caiado, no discurso em que ele anunciou a pré-candidatura dele à presidência da República, ele disse que a prioridade dele ia ser soltar o Jair Bolsonaro da prisão. Então, não adianta a direita querer apresentar novos nomes, mas não se descolar do bolsonarismo. Enquanto isso acontecer, vão continuar sofrendo derrotas para o PT. É isso que essas pesquisas mostram. É claro, tem outros candidatos, por exemplo, o Renan Santos, candidato de direita, e se coloca como firmemente anti-bolsonarista. Está conseguindo um punhado de eleitores aí. O Augusto Cury, a gente ainda não sabe exatamente se ele está mais para a esquerda, mais para a direita. Aí tem um problema. Falta demonstrar mais qual é a ideologia que ele defende, deixar mais claro, né? Vejam só, para finalizar, o eleitor também não está interessado naquele candidato de terceira via, ou seja, aquele candidato que diz, não, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou para frente, né? O Eduardo Leite tentou emplacar com esse discurso, mas não é isso que o eleitor está interessado. A polarização, ela existe, ela não é necessariamente negativa e ela não pode ser ignorada. As pessoas querem sim escolher entre esquerda e direita. O meu questionamento é, a direita tem que se resumir a bolsonarismo? Me parece que enquanto for o caso, ela vai continuar perdendo para o PT. Escuta o Roberto Mota também. Mota, levando em consideração toda a cautela e cuidado que você tem ao analisar as pesquisas eleitorais, a gente pode extrair o quê dessa pesquisa que foi divulgada? Pelo menos ela indica uma tendência interessante. Lula e Flávio desgarrados, bem mais adiante dos demais. Agora, se nós somarmos os percentuais de intenção de voto de Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, mais o percentual de Flávio Bolsonaro, esse grupo superaria o índice de Lula. É algo que a gente deve se ater para um eventual segundo turno? Sim, Caniato, isso é um fator importante. Eu repito aqui, eu não dou nenhuma credibilidade para nenhuma pesquisa. Todas sofrem algum tipo de influência. Agora a gente pode olhar esses números usando o nosso bom senso e olhando o contexto do Brasil. Eu não acredito que exista qualquer possibilidade de um candidato de direita vencer a máquina do PT se ele não tiver a marca Bolsonaro. Isso não é a minha vontade, isso é uma constatação da realidade diante dos meus olhos. A primeira vez que eu vi um governo, durante a minha vida, chegar ao poder com bandeiras de direita foi em 2018, no governo Jair Bolsonaro. Até então, a gente achava que o PSDB era de direita. Nós temos no Brasil hoje inúmeros políticos que se dizem de direita e que votam em projetos de esquerda apresentados no Congresso. A gente acabou de ver vários exemplos recentemente, o tal do PL contra a misoginia que foi aprovado no Senado com votos de senadores que se dizem conservadores. Então, eu acho que é um sonho ainda distante que a gente tenha no Brasil uma direita digna desse nome. O que existe hoje como único recurso para as pessoas que têm valores liberais ou conservadores é a participação na eleição de um candidato com o sobrenome Bolsonaro. Eu repito, isso não é a expressão de um desejo, isso é a constatação da realidade diante dos nossos olhos.